Dívida, dívida, dívida. Este é um assunto extremamente polêmico. Algumas pessoas defendem a dívida como um mecanismo de alavancagem que permite que a economia continue crescendo e gerando riqueza, inclusive colocando a concessão de créditos, financiamentos como uma válvula propulsora do capitalismo moderno. Para essa corrente do pensamento, sem dívida não é possível o crescimento da economia como um todo. Todavia, existem pensamentos totalmente antagônicos a estes. Na verdade, para algumas pessoas, a dívida constitui uma espécie de mecanismo de escravidão financeira, transformando principalmente as pessoas mais pobres da sociedade em meros pagadores de boletos e juros, transferindo a riqueza toda para os mais abastados, criando cada vez mais desigualdade. Logo, para essas pessoas, para adquirir sua liberdade financeira, o primeiro passo é não ter nenhum tipo de dívida. Se você tem dívida, você é escravo. No fundo, bem lá no fundo, no rancho fundo para lá do fim do mundo, está todo mundo certo, está todo mundo errado nessa história, pois como a maioria das coisas na vida, tudo depende do contexto. E sem ficar em cima do muro, neste vídeo vou dissecar a verdade verdadeira sobre as dívidas, financiamentos e afins. Curta o vídeo, se inscreve, dá essa moral, senão te roga uma praga, beleza? Primeiro ponto para entender sobre o assunto dívida é: os mais ricos do mundo, as grandes empresas, os grandes empresários, os grandes investidores, enfim, os famosos pica da galáxia, eles têm dívida ou não? Teoricamente, se eles são os mais ricos, o que eles fazem é o certo neste assunto. E essa resposta vai deixar todo santo de crédito se mordendo de ódio, porque sim, eles têm dívidas. Você pode me xingar, pode me odiar, mas isso não muda a verdade. Dificilmente você verá as grandes empresas e empresários do planeta financiando seus empreendimentos com dinheiro próprio. Eles quase sempre se alavancam, utilizando crédito para dar prosseguimento às suas atividades. Isso faz com que a economia se desenvolva, pois a geração de riqueza com esse crédito serve para pagar os juros do mesmo e ainda assim gerar mais riqueza para o tomador de crédito, fazendo com que a roda da economia siga em movimento. Porém, como eu disse, eles fazem dívida com o intuito de financiar os seus empreendimentos, e não para comprar geladeira nas Casas Bahia, o que nos leva para o primeiro grande ponto dessa discussão. Dívida só deve ser feita para adquirir ativos, nunca passivos ou bens de consumo. Aí você se pergunta, tá bom, sujeitinho, mas o que são ativos? Ativo é tudo aquilo que gera dinheiro. O imóvel é um ativo, por ser ele está alugado, ele gera renda. Se você está utilizando, você está deixando de pagar aluguel para morar em algum lugar, o que não deixa de ser uma fonte de geração de renda indireta. Ah, mas eu moro na casa de papis. Tá, vagabundo, não me venha com exemplo de exceção. Gente normal, adulta, não tem casa do papai para morar. Ah, eu vou morar na rua, você é mendigo. Mas não vai achando que você vai pegar a mulher do personal, não. Além de imóveis, outros exemplos de ativos são ações, empresas, criptomoedas tipo Bitcoin, renda fixa, entre outros. Existem ainda alguns bens que, dependendo do caso, podem ser ativos ou não. É o caso do carro, por exemplo. Se você compra um carro para ser motorista de Uber, ele acaba sendo um ativo, pois é uma ferramenta para você gerar dinheiro. Agora, se você compra um carro apenas para dar um rolê no shopping center no fim de semana, ou para ter mais conforto, aí ele é um passivo. Ah, você quer dizer então que eu não posso financiar meu Celtinha 2002 para dar um rolê com a minha patroa, José Ruela? Olha, eu não estou cagando regra nenhuma para você. Você faz o que você quiser da sua vida, o ônus e o bônus é teu. Mas financiar um carro, uma moto ou qualquer coisa por conforto é cagada financeira. O que eu acho ou o que você acha não muda a verdade. Junte o dinheiro e compre bens de consumo e passivos. Porque, repito, qualquer dívida que não seja para comprar ativos é uma dívida ruim, que te escraviza e te empobrece. Rico faz dívida apenas para comprar ativos, nunca passivos ou bens de consumo. Logo, se você quer prosperar financeiramente, esquece carro, celular, geladeira financiados. Isso daí só vai te empobrecer e te escravizar, te deixando cada vez mais pobre, quebrado e dependente. Nessa parte da história, todos que demonizam fazer dívida estão corretos. Fazer dívida para comprar passivos e bens de consumo apenas vai te empobrecer e te escravizar. Resolvida essa parte da história, qual seja, só faça dívida para comprar aquilo que bota dinheiro no teu bolso, que são ativos, vem a parte prática. Até quanto posso me endividar?
Qual taxa, qual modalidade de crédito utilizo? Vou responder esses questionamentos com a minha vivência prática, do que eu faço e do que vejo pessoas abastadas e grandes empresas fazendo, levando em conta fatores macroeconômicos históricos do nosso país, como taxa Selic média, inflação média, entre outros. O primeiro ponto que preciso salientar sobre a vivência prática é: nunca faça uma dívida corrigida pela inflação. Busque taxas pré-fixadas sem correção. Por essa razão, apesar da taxa de administração baixa, que eu não gosto de consórcio ou nenhuma forma de endividamento corrigido por indicadores de inflação. Ninguém sabe o futuro e você vive no Brasil, meu amigo. Sabe muito bem que nossos políticos não são confiáveis. Não irá surpreender ninguém se daqui a alguns anos, devido à incompetência de nossos governantes, o Brasil passar por um período de hiperinflação, como alguns dos nossos vizinhos sul-americanos estão vivendo. E nesse cenário você não vai querer ter uma dívida sendo corrigida pela inflação. Eu posso te garantir isso. Vamos bater uma salva de palmas, para os nossos governantes. Superado este ponto, vem a seguinte dúvida: até que ponto posso me endividar? O melhor parâmetro que encontrei para traçar uma regra geral é ter dívida que representa até o máximo de 50% do seu patrimônio total. Vou dar um exemplo para melhor compreensão. Compro um apartamento de 1,5 milhão, mas tem 1 milhão no banco. Dou uma entrada de 500 mil e financio 1 milhão. Neste caso, vou ter 2 milhões de patrimônio, que é o valor do hábito mais os 500 mil que sobraram no banco, e uma dívida de 1 milhão. O que isso significa? Eu tenho uma dívida de 1 milhão de financiamento imobiliário e um patrimônio total de 2 milhões, que seria 1,5 milhão do apartamento e 500 mil no banco. Logo, respeitei essa proporção de 50% de patrimônio total de dívida. Essa proporção de 50% constitui uma medida de alavancagem saudável, que permite com que o devedor, em uma eventual urgência ou mudança de situação financeira, consiga levantar fundos, para quitar a dívida ou boa parte dela. Outro ponto que merece ser abordado é o valor de prestação. Analisando a média dos gastos das pessoas com seu próprio sustento e com atividades de lazer, para uma dívida ser saudável, ou seja, consiga ser paga sem prejudicar a qualidade de vida da pessoa, e em caso de eventual dificuldade financeira, seja possível pagar a prestação alguns meses com a reserva de emergência sem comprometer a subsistência, o ideal é que a prestação não seja superior a 20% do fluxo de caixa líquido da pessoa. Por exemplo, Zequinha ganha 10 mil por mês, logo sua dívida não deve ultrapassar 2 mil por mês. Ah, mas Luizinho tem renda variável, um dia ganha 1.000, outro mês ganha 7 mil e por aí vai. Nesse caso, Luizinho vai ter que traçar uma média anual de quanto ele ganha, sem que o valor de sua prestação seja superior a 20% dessa média. Observar até que ponto posso comprometer o meu fluxo de caixa mensal com dívidas, até que ponto posso me endividar, constitui premissa básica para utilizar crédito de maneira sustentável e controlada para adquirir ativos. Permite com que a pessoa utilize da alavancagem de uma forma segura, gerando riqueza, mas com proteção caso algo dê errado. E por último, surge o questionamento sobre taxa de juros. Qual é a taxa de juros viável para eu me endividar? Analisando a média histórica dos nossos indicadores financeiros macroeconômicos, para mim uma taxa de juros aceitável para se endividar ficaria em torno de 8% ao ano. Qualquer taxa de juros que exceda 8% ao ano considera um crédito muito caro, que não valeria a pena ser tomado mesmo para comprar ativos. Ah, mas a Selic hoje está mais com 2 dígitos e o financiamento imobiliário, por exemplo, bem superior a 8%. Sinto muito. Se você não consegue uma taxa inferior a esta hoje, em alguns subsídios de Minha Casa Minha Vida ou com utilização de FGTS, só pode te aconselhar a morar de aluguel e juntando dinheiro na renda fixa mês a mês, para quando as taxas ficarem mais convidativas, você tomar o crédito. A taxa Selic é cíclica e as taxas de juros também. Até bem pouco tempo atrás, a Selic no Brasil estava em 2%, e naquele período muitas pessoas conseguiram financiar imóveis, por exemplo, a um custo efetivo total de 6% ao ano, bem abaixo da taxa proposta aqui de 8%. Saindo do financiamento imobiliário, o governo muitas vezes apresenta algumas linhas de crédito com subsídios ou desconto para alguns setores específicos.
Lembro que em meados de 2014 e 2015, o governo tinha uma linha de crédito para empreendedores chamada MPO, que cobrava 4% ao ano de juros. Bancos de desenvolvimento e fomento, como o BNDES e Banco do Nordeste, possuem linhas que facilitam a tomada de crédito mais baixa. O setor do agronegócio muitas vezes também tem linhas de crédito mais aceitáveis, permitindo uma alavancagem dentro da taxa proposta. Enfim, após esse falatório sem fim, vamos resumir o que foi proposto no vídeo. 1. Dívidas só devem ser feitas para adquirir ativos, nunca passivos ou bens de consumo. Nunca faça uma dívida corrigida pela inflação. Busque taxas pré-fixadas sem correção. Se endivide até o máximo de 50% do seu patrimônio. Prestação de no máximo 20% da renda e taxa de juros de no máximo 8% ao ano. Bem, pessoal, basicamente é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender de uma vez por todas o assunto dívida, fazendo com que vocês fujam de rolo, alavancagem suja e consigam prosperar financeiramente, hoje e sempre. Por isso é só, forte abraço, fui, valeu e obrigado.